Boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento, a espiritualidade, rogando que nesta noite nós possamos levar as mãos cheias para casa e que possamos a cada dia sermos melhores filhos e não filhos dificultosos, como nós vamos ver na noite de hoje, porque todos nós, numa escala espiritual, somos filhos de um Deus único. Assim seja. Alguém já tinha parado para pensar nisso? Que quando nós falamos de filhos dificultosos, nós também não nos colocamos no lugar de filhos. Mas nós somos filhos. Não é? Porque o que acontece? Numa escala com Deus, sendo um pai, né, o criador de tudo, nós também temos que nos colocarmos como filhos dificultosos, porque se estamos aqui encarnados, logo estamos passando por provações e outras coisas, porque nós temos as nossas dificuldades. Mas a palestra de hoje, o foco maior é nos filhos mesmo, biológicos ou afetivos, né, de criação. Mas é bom fazer essa introdução, porque já ameniza um pouco a coisa. Porque na hora que nós pensamos que nós somos filhos dificultosos, nós temos mais o quê? Mais paciência, mais benevolência. E isso que está faltando no mundo de hoje. Por quê? Nós colocamos que uma criança, ela tem todas as potencialidades que hoje é proporcionada nela. Só que nós estamos também colocando algumas, como podemos definir, deixando ao bel prazer da criança, ela escolher algumas coisas. Por exemplo, a Fabíola temos um sobrinho que ela escolhe suas roupas e tudo. Isso é bom para ela? Até certo ponto, sim. Só que alguém já pegou e já escolheu filme. Antigamente, o que nós fazíamos? Nós pegávamos, íamos na televisão, estava o filme passando, né? Aí nós sentávamos e assistíamos. Hoje em dia nós temos o Netflix, temos outros, né? Amazon Prime, um monte de catálogos de filmes. E aí a gente fica o quê? Escolhendo. Como que você fica? Só escolhendo. E aí você fala, será que isso é bom? Será que não é? E aí você vai escolhendo, no final você não vê nada. Você fica lá só escolhendo. E uma criança, quando você coloca para ele não está preparado ainda a escolhas. Na hora que você coloca ela para fazer escolhas, algumas escolhas, né, ela já fica meio ansiosa. E nós estamos vendo isso. Alguns filhos também que são colocados em várias situações de estímulo. O filho fica o tempo inteiro. A mãe ou o pai não teve oportunidade, talvez, de fazer um inglês, de fazer, né, um Kumon, de fazer várias outras atividades. E aí vai matriculando o filho naquele tanto de atividade. E colocando em cima do filho aquela responsabilidade, expectativa. Porque você cria uma expectativa que ele, né, terá que corresponder. E aí começa a ficar ansiosos. Nós estamos lidando atualmente, isso, vários psicólogos estão trabalhando com crianças ansiosas. Nós estamos passando por crianças cometendo suicídio. Crianças mesmo, porque, né, até certa idade são consideradas crianças. E a gente vai vendo que eles vão ficando muito ansiosos. E aí nós colocamos tudo a critério dos pais. Será que os pais são responsáveis por tudo também? E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, que nos tem a pergunta. Na pergunta 582, pode-se considerar como missão a paternidade? Aí os Espíritos respondem, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever
e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Então é uma responsabilidade enorme. E aí o ponto principal é que ele fala assim, ó, muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de vossos filhos. E é interessante, na hora que nós analisamos essa passagem, qual que seria esse caráter? Deus nos dá tudo que nós queremos? E aí nós vemos muitos pais passando por isso. Eu não tive isso, eu vou proporcionar ao meu filho isso. Crianças, por exemplo, a Fabiola levou uma bis para o meu sobrinho. Você lembra do bis? Lembrei hoje. Se eu ganhasse um chocolate, quando eu era criança, eu acho que é difícil. No seu tempo, então, é mais ainda, porque a dificuldade veio diminuindo um pouco. Eu nem comia o chocolate inteiro, eu deixava uns pedaços, eu sou muito disso, de tentar postergar a felicidade muito assim. Aí ele olhou e falou assim, esse eu não gosto não, e deixou. E aí, estava no começo do relacionamento, eu vi que ela ficou meio chateada e tal, fui, sentei com ele, falei, você não pode falar assim, né? Porque você magoou as pessoas, a pessoa trouxe um negócio para você, mas eu não posso mentir, eu não gosto mesmo. Aí você vê o tanto que a cabeça da criança é complicado para a criança, porque ela não pode mentir, mas ao mesmo tempo ela não pode magoar. E aí a gente vai vendo, quando uma pessoa está tonta, ela costuma falar o que vem na mente, não é? É porque não tem filtro. A criança, ela não tem o filtro. Aí ele já começa, a Anete Guimarães dá um exemplo, que ela fala assim, isso aqui é uma cadeira. Márcia, minha cadeira. Aí, quando é um adulto, ele vira e fala assim, eu vou falar que a cadeira é bonita, né? Porque a cadeira da Márcia, nossa, cadeira bonita, Márcia. Você passa um filtro, porque você cria uma expectativa. O que a Márcia quer escutar também? O que ela quer que eu analise? Ela me mostrando a cadeira. Uma criança não. Ela não sabe o que responder. Ela responde, tudo bem. Ou ela fala, é feia. Mas tem muito adulto que é pior que a criança nesse sentido de olhar só as coisas e criticar. Eu não sei você perguntar ali e falar, tem muitos que a gente conhece. A criança sem. Mas é meio exceção. E aí, na hora que a gente vai vendo filhos dificultosos, nós vamos vendo filhos também que não dão o valor necessário. E a maioria desses filhos que não dão o valor necessário são aqueles que recebem quase tudo. Quando eu era criança, a maioria dos meus amigos ganhavam as coisas. Eu tinha que merecer. Aí era assim, eu chegava e falava assim, não pai, fulano ganhou uma bicicleta. Aí ele falava assim, não, no seu, aí tinha uma data, né? Não era de imediato. No seu aniversário, se você, né, se comportar, arrumar sua cama, tal, você poderá ganhar uma bicicleta. A gente não sabe ainda se tem dinheiro. Porque tem muitos pais que se sentem assim, talvez eles não tenham condição, mas eles não mostram para a criança. Por que não mostra para a criança? Talvez falar assim, nossa, mas meu filho vai pensar que eu não sou nada. Né, que eu não tenho condição, não. O ideal é mostrar para a criança, hoje nós não temos educação financeira. Tem um livrinho do Chico Xavier e do Emmanuel que chama Dinheiro, acho que é Dinheiro mesmo. Ele é fininho, já li tem muito tempo.
mostrando a importância do dinheiro e a importância de se trabalhar com ele. Aí um dia eu estava na fila do Bernardão, foi a vez que eu mais gostei de ficar esperando. Porque a menina foi lá e pegou uma cola, mas era um litrão de cola, assim. E ela chegou com um litrão de cola e a mãe dela olhou e falou assim, não, peraí, quanto que custa essa cola? Aí ela olhou, ela disse, essa novinha, deve ter entrado na escola na mesma, assim, cedo, não sei. Aí ela olhou e falou, mãe, custa R$9. Ela falou, quanto você tem? Aí eu tenho 2. Aí falou assim, mas como você vai comprar uma coisa de 9 com 2? Aí ela falou assim, a senhora completa. Ela falou, não, mãe. Ela falou, não, mas pensa bem, mãe, olha o tanto que o filho, ele já começa a raciocinar desde cedo para convencer. Pensa bem, mãe, se eu tiver uma cola grande dessa, vai demorar a acabar. E eu posso emprestar para... Aí falou o nome da irmãzinha dela lá. Aí a mãe dela olhou, o raciocínio fazia sentido. Porque ela falou assim, toda vez nós compramos uma cola pequena. E a cola pequena acaba rápido. E aí, se nós comprarmos essa grandona, né, vai demorar mais. E aí ela foi, a mãe eu acho que fez as contas, pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, você vai me dar o seu dinheiro, você vai levar a cola maior, mas você vai me prometer que você vai dividir com seus irmãos. E aí ela falou, não, eu prometo, mãe. É o quê? Ali eu gostei porque teve uma dinâmica, uma conversa, aonde a mãe também cedeu um pouco, porque os pais antigamente não escutavam os filhos. Eu gosto de uma charge que tem, que o filho chega para o pai e mostra e fala assim, olha aqui pai, o tanto de sonhos que eu tenho. E aí ele apresenta um baúzinho assim, cheio de sonhos. E aí o pai fala assim, nossa, que lindo os seus sonhos, agora vamos guardar eles, porque sonho não paga as contas. Aí guarda e fala assim, depois que você fazer faculdade, o negócio é sonho. E aí você vai matando a criança ali. E aí tem essa questão de falar que, tem que formar, ter sucesso. O que é ter sucesso? Porque a gente já vai trabalhando as crianças não para satisfação pessoal, mas sim para aquisições, para ter dinheiro, o poder do dinheiro. Fala assim, não, isso aí, essa profissão aí, você não vai ganhar nada, não. Tinha um rapaz que ele queria tirar foto de passarinho. O sonho dele era tirar foto de passarinho. Se a Marcela chegar para você, mano, e falar assim, eu vou tirar foto de passarinho, você vai falar o quê? O que é isso, minha filha? Tá doida, né? Tá doida? Vai tirar foto de passarinho? Aí os pais dele incentivaram. Falaram assim, não, então nós vamos te dar uma câmera, ver se você tem, né? Você tem... E aí ele foi e começou a ir progredindo. Hoje ele ganha muito dinheiro vendendo imagem na internet. Eu nem sabia que vendia imagem. Eu vi na reportagem. Quando você vai, por exemplo, uma pessoa vai comprar uma imagem do centro aqui. Aí você entra lá, você compra o direito de usar aquela imagem na propaganda. E ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, porque ele tinha as fotos mais lindas de pássaros. E é lindo você usar um pássaro, né, numa propaganda, alguma coisa assim. E o que é mais importante é o quê? O incentivo dos pais. A não apenas a questão financeira, mas a satisfação pessoal. Porque a realização. Tem várias pessoas, vamos supor, que gostam, que queriam seguir uma profissão, onde elas seriam felizes. E ali os pais já cortaram. E nós vamos vendo vários filhos que têm dificuldades com isso. Por quê? Eles começam a não querer as arestas que vão sendo colocadas. Eles começam a querer romper paradigmas. Uma família que todos foram policiais, ou uma família que todos foram médicos, família que todos foram advogados, aí começa a criar aquela expectativa na criança. Por que nós estamos trabalhando nisso? Para nós vermos também que nem tudo nos filhos são dificuldades. Nós vemos crianças que realmente nos testam. Não é? Tem crianças que nos testam. Ou é porque é atentado demais, ou é porque é birrento demais, ou é porque, né, responde. Olha pra você ver. Domingo a Marcela, a gente foi lá na casa do Luana, almoçando lá com o dia. Tá chegando aí, ó. Qualquer coisa, ó.
vai voltar. Ficou lindo o desenho. Aí foi lá. Aí ela comeu, aí a Luana deu um pedaço de bolo pra ela levou pra casa, ela comeu esse bolo, isso já era quase 6 horas da tarde. Eu dormi, aí ela me acordou, ela achou que ela queria comer alguma coisa. Eu falei assim, vai lá na geladeira, ela tem lá de comer, faz alguma coisa pra você comer, porque ela sabe fazer aquela beleza. Não, mas eu quero comer uma coisa diferente. O que você quer comer diferente? Eu quero comer um sanduíche, uma pizza, um sushi, alguma coisa assim. Eu não vou comprar. Mas eu quero, eu não vou comprar. Ela falou isso aí na minha cabeça até 10h30 da noite. Que ela queria comer uma coisa diferente. Eu falei, eu não vou comprar. Aí no final da cadeia, ela falou assim, o jeito agora é eu dormir de barriga vazia, né? E cheio de coisa pra comer. Eu falei assim, não tem problema, não é bom você dar uma emagrecida. Pronto, mas você... Se você for cedendo, porque hoje em dia o mundo é assim, ó. Antigamente, nós criávamos um filho, por exemplo, vamos supor o Dioguinho, que tem mais cara de menino ali, né? Aí, você criava o Dioguinho lá, Titinho, falava assim, Dioguinho, vestia com cuequinha, né? A maioria dos meninos vestia com cuequinha e vai brincar com os outros meninos, pronto. Todos os outros tinham, né? As mesmas coisas ali. Um ou outro que destourava, talvez chegava com um brinquedo diferente, alguma coisa e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós somos atacados pela indústria o tempo inteiro consumo. Consumir. E a indústria, ela ataca as crianças, foram proibidos agora, né, ter propaganda infantil na televisão aberta, que é onde eles deram conta, não pode ter, até por exemplo, por isso que tirou TV Globinho, tirou de vários programas, porque é proibido fazer propaganda de produto, induzindo a criança a comprar. Aí já não tem jeito de você barrar muito. Agora assim, lá em casa tem um tal do Lucas Neto lá, mas aí todo dia é um tablet da vez, é um celular. E o celular? O celular está esperando, porque com 10 anos ela vai ganhar um, né? Agora ela já está quase fazendo 10 anos, ela já está... Não, e agora iPhone, eu falei, a sorte que você não, aí Uai, eu falei, dentro dos limites, né? Eu falei, você vai ter um celular com 10 anos, o que eu puder comprar, mesmo assim, se eu não comprar um novo para mim, te dá o meu usado, porque você não precisa de celular novo, para quê? Só para ficar ali, ó. E aí você respeitou o que? A Márcia respeitou duas questões, um limite de idade. Ó, você vai ter uma idade que você entende que ela já vai ter um pouco mais de responsabilidade. E outra coisa é senha. Teve uma criança um dia que chegou lá no centro, o pai falou que ele tem uma senha no celular e ele não fiscaliza porque ele confia nele. Falei assim, tudo bem. Você tem uma questão, Deus te colocou uma lei. Aonde que Deus te colocou a lei? Na consciência. A todo momento você é ali cobrado, não é? O filho, talvez, ele não tem ali a malícia ainda do mundo para barrar certas coisas. Aí nós vemos aquela Momo que teve há pouco tempo, era Momo, aquilo era feio. Nossa, eu olhei aquilo lá e falei, nossa, eu quando criança eu morreria de medo disso aqui. Porque era estranho mesmo. E ela mandava as crianças ir fazendo coisas, e se o pai não estiver vigiando, entendeu? E era fazer coisa má também. Vai lá e coloca isso na bebida do seu papai, né? E tal, senão isso vai acontecer com você. Não, era tipo um vídeo que eles pegavam dentro dos negócios de joguinho e depois entrava e ia mandando a criança fazer coisas ruins, senão algo ia acontecer com ela. E aí nós vamos vendo o que? Na internet, aí um dia o cara dá assim, nossa, mas para que a pessoa faz isso, né? E isso eu falo assim, gente, o mal está regado em todo mundo, no mundo inteiro. E aí o que acontece? O Allan Kardec pergunta para os espíritos, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Aí os espíritos respondem, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Eu gostei muito do Haroldo, ele falou que estava viajando, eu não lembro com quem que ele estava viajando. E a pessoa falou assim, nossa, meu menino, porque para pai, né, sempre é menino.
meu menino tá dificultoso e tal, tá isso, tá aquilo e tal. Aí diz o Haroldo que deu um tio e falou assim, quantos anos tem seu menino? Aí ele virou e falou assim, tem 30 e poucos anos e tal. Falou assim, então, você vai deixar ele seguir o caminho dele. Porque se você decidir por ele, depois ele vai te culpar ainda. O que você tem que fazer? Dar conselhos. Menino, filhos dificultosos, filho é para a vida inteira. E quando ele está junto de você e você tem domínio sobre ele, responsabilidade sobre ele, é até determinada idade. Salvo exceções, né, de um problema psicológico, psiquiátrico, mas assim, eu falei esses dias, filhos com deficiência, ela falou, não, com necessidades especiais. Né? Fui corrigido lá na casa do Camilo, foi mesmo. Aí, o que acontece? Salvo essas exceções, tem uma determinada idade. Porque você vai ser cobrado até nisso. Será que você deixou seu filho caminhar com as próprias pernas? E eu gosto muito, eu já disse isso em várias palestras, do filme do Rei Charles, que ele era cego. E ele cego, quando ele... Acho que ele era da idade da menininha, que começou a ficar cego mesmo. Ele estava chorando no chão, urrando, chorando e tal, porque ele não estava enxergando e tal. E a mãe dele estava perto do fogão de lenha, assim, uma casa muito pobre, assim. E ela, perto do fogão de lenha, ela ameaça ir para pegar ele, porque ele cego. Aí ela para. E ali você vê uma certa, assim, uma briga interior dela. Será que ajuda? Será que... Aí ela fica parada um tempo. E ele começa a tatear, chorando. Mãe, me ajuda. E nada. E ela fica paradinha. Aí, de repente, aos poucos, ele começa a perceber que a mãe não vai ajudar, né? Ele começa a tentar levantar e ir tateando as coisas. E ele começa a escutar as caminholas passando primeiro lá de fora. E aí ele vê que lá é a porta. Então ele não vai para ali. E aí de repente ele escuta o grilo. E ele sai tentando pegar o grilo. E na hora que ele chega perto do fogo, com a mãozinha perto do fogo, a mãe dele ameaça de novo a ajudar ele. E ela deixa e ele começa a queimar e tira. E aí de repente ele pega o grilo. Depois de muito tempo, ele vai, pega o grilo, coloca pertinho do ouvido e fala assim, eu sei que você está aí, mamãe. E a mãe dele estava num canto assim, chorando. E depois disso, o que? Ele, nas dificuldades, ele rompeu, né? Viajou o mundo, foi um estrondo com música, mas ainda teve as suas mazelas com drogas e outras coisas. Mas a mãe dele criou ele para quê? Para a vida. Até onde, se ela tivesse no primeiro, falava, não, meu filho, vem cá, né? Colocasse ele do canto, eu vou te levar, eu vou pegar as coisas, eu vou te dar comida na boca. Ele ia conseguir, pelas próprias forças, ser o que ele foi? E é muito importante nós avaliarmos essas passagens que nós vamos vendo no cotidiano, por um ponto de vista de Deus. O que Deus faz conosco? A gente olha, por exemplo, né? Você tem filhos? E aí, você é uma filha de Deus. Tem hora que você passa por dificuldades, né? E aí você fala assim, oh meu Deus, mas por que você está deixando eu nessa dificuldade? Todos nós já questionamos isso, em algum momento da vida. E aí nós não vamos vendo que ele está conforme aquela mãe que estava ali. Porque Deus é o quê? A inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Então ele é onipotente, onipresente, né? Onisciente. E ele está ali observando o tempo inteiro, observa tudo. Se nós formos olhar em escalas cósmicas, ele está observando o tempo inteiro. E aí, por que ele não chega e te ajuda de uma vez? Porque ele quer que você progrida. Aí tem muita gente que fala assim, mas não tira os cototos porque pode chegar a morrer. E o que é a morte? Aí que entra o Consolador prometido. Porque o que Jesus faz? Chegará o tempo que o meu Pai enviará o Consolador prometido. Por que o Espiritismo trabalha com essa questão do Consolador prometido? Porque ele é realmente. Ele traz respostas
que nos trazem uma consolação. Porque se nós imaginarmos somente uma encarnação, é justo, gente? O Deus seria justo? Porque eu encarno aqui e uma criança encarna lá na África passando fome. Um outro é um filho de um rei, um outro é isso e tal. E tudo só numa encarnação para morrer e ser julgado. Umas crianças, né, desencarnam mais cedo, outras mais tarde. E o Espiritismo vem a trazer o quê? Uma consolação. É um consolador realmente. Ele vem e fala assim, não, nós não temos apenas uma existência. E eu gosto muito de um filme que chama O Filme dos Espíritos. Quem não viu ele, procura, tem até no YouTube. Ele é baseado pelo Livro dos Espíritos, só que é um filme. E traz, eu não vou contar o filme, senão perde a graça, né? Mas assim, traz um drama familiar. Um dilema familiar. E dentro do Espiritismo nós vamos vendo o quê? Vamos supor que eu fiz muito mal a Lu. Fiz muito mal para ela no passado, demais. Se eu tiver desencarnado, aonde não tem filtro, não tem barreira, se eu chegar perto dela para me desculpar, ela vai acreditar, gente? Ela vai ver só aquele agressor, não é? Ela vai se afastar. E o que a espiritualidade amiga faz? Fala assim, não, nós vamos colocar vocês numa encarnação, aonde você vai ser filho dela. E aí nós vamos vendo aquelas antipatias que vêm do berço. Pais que não gostam de filhos, filhos que não gostam de pai, uma certa, né, resistência que tem. Tem não, nada a ver não. Uma certa resistência que tem de alguns pais com os filhos, que é inexplicável para uma encarnação. Só que nós vamos vendo por que a espiritualidade faz isso. Ela coloca eu com você para você ver que eu não sou só mal, que eu tenho coisas boas. E ao mesmo tempo, eu também vou ver que você tem outras qualidades que eram importantes. E aí nós vamos vendo os laços de família. Eu gosto muito, na hora que nós falamos de laço de família, de citar o caso do André Luiz, que a mãe dele, vocês já viram esse caso? Que a mãe dele chega para ele, e ele sempre perguntando do pai e tal, ela fala assim, está em ambientes trevosos, o pai do André Luiz. E ela sempre fala isso. Aí um dia ela chega e fala assim, André, nós vamos voltar numa nova encarnação. Eu como esposa do seu pai novamente, e as duas amantes dele vão ser as nossas filhas. Aí o André Luiz fala assim, mas mãe, a senhora já sofreu tanto e tal. Ela, não, eu não sofri. Porque ela estava, para quem já viu até o filme Nosso Lar, vê que ela é um espírito que está num grau bem mais avançado do que o nosso lar. Num grau de adiantamento, de progresso espiritual bem mais avançado. E ela fala assim, todo sofrimento aos olhos, né, de quem sabe a progressão, não é sofrimento. A dor é apenas o quê? Um remédio. E ela fala assim, ele vai encarnar como meu esposo e com as duas amantes dele, para ele ver o mal que ele fez para elas. Porque como pai, ele vai ver os transvios sexuais, né, que ele incutiu nelas. Porque a gente não olha que quando a gente tem um relacionamento que a gente machuca o outro, ele tem um pai e ela tem uma mãe. E aí nessa encarnação, vendo os transvios que ele criou naquelas duas almas, naqueles dois espíritos, ele ia conseguir, a espiritualidade olhou sob esse foco, que ele ia conseguir o quê? Se redimir. E avançar um pouco mais. Então, nós encaramos a encarnação como uma pena. A maioria encarna, né? Fala assim, nossa, estou aqui encarnado, nossa, que complicado. Não. Encarnação, primeiro, ela serve como expiação ou como missão. Ela tem várias vertentes. Não é matemática, nada é matemática. E outra coisa muito importante é que a encarnação é a maior dádiva que nos é concedida.
Porque é através dela que nós temos uma nova oportunidade de quê? De progredir. Ah, os espíritos progridem desencarnados? Sim, mas num grau, né, mais devagar. Quando você está encarnado, o mundo, nosso mundo de provas e expiações, está a todo momento nos testando. E passando por essas provas é que nós vamos conseguir vencer. Então, quando nós formos olhar para os filhos dificultosos, nós temos que entender isso. E entender acima disso, conforme na última questão, se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esses daí algum proveito? Aí os espíritos respondem curtinho: Deus é justo. Olha que interessante. E quando nós analisamos um Deus de justiça, conforme nós dissemos lá no início, nós vemos os limites. Deus não te dá tudo. Por que você deve dar tudo para os seus filhos? Ele vai ter que escutar não. Muitas das vezes, o cair e o levantar é que ele precisa. A maioria das vezes. Porque se Deus desse tudo para nós, igual nós queremos dar para os filhos, nós temos que dar para os filhos o quê? Alicerce, subsolo. Tentar fazer ele ter o caráter bom, exemplos. Tem muitos pais que falam assim: ah, filho, você não pode fazer isso, mas age diferente. E um exemplo é a principal coisa. Porque hoje, se a gente chega para um filho e fala assim: ah, vou furar a fila do banco ali. Peraí, mau exemplo. Tem que falar para o filho, né? Ensinar outras coisas. Eu, por exemplo, um dia meu sobrinho, não é filho, mas assim, né, considero ele uma criança muito próxima, ele ia no trem, mas não teve jeito de chegar, porque nós atrasamos, porque nós estávamos ali no negócio. Aí eu falei assim: ó, Augusto, qualquer coisa fala que o pneu furou. Aí ele virou e falou assim: nossa, tio, mas é mentira, né? Aí eu peguei e falei assim: nossa, é mesmo, Augusto, esquece, seu tio falou isso, tá? Você vai falar que nós passamos ali, que demorou um pouco. E aí nós vamos vendo o tanto que ainda está em nós. A questão que nós temos que ir consertando. E isso demora tempo. Agora, o maior exemplo qual que é? A parábola do filho pródigo. Por que nós devemos ter paciência? Quando nós vamos ver a parábola do filho pródigo, nós vamos ver aquele filho que pediu a herança, né, o adiantamento da herança, e saiu pelo mundo a gastar. Na hora que ele gasta tudo e tal, e acabou tudo, o que ele faz? Ele vê que ele está vivendo pior do que os funcionários do pai dele. E arrependido, ele fala o quê? Ah, se eu voltar e meu pai me aceitar, possivelmente eu vou viver melhor do que, né, eu estou vivendo agora. Então ele engole o orgulho e vai. E de repente, chegando lá na fazenda, no vilarejo, na hora que o pai dele avista ele, o pai sai a correr. E possivelmente na hora que ele viu, ele falou: vai me bater, né? Porque você tá doido, né? Se fosse outra, pensa como a gente. E o pai começa a sorrir e abraçar. E Jesus nos mostrou com isso o quê? Que nós, mesmo nós sendo pródigos, passando por tudo, sendo os últimos talvez, né, de uma escolha, Deus sempre vai estar nos esperar. E Ele acolhe a cada um como se fosse o primeiro. E a gente não vê muito isso. E chega uma outra parábola que não é nem parábola, mas a história, não sei se está em parábola, daquele rei que ele, quando estava com os irmãos, ele foi vendido como escravo. O pai amava muito ele, era, né, mais querido. Imagine só, o tanto que a encarnação é complexa. Os irmãos sentindo ciúme, né, vê ele e fala assim: ah, nós vamos prender ele, vamos vender ele como escravo. E fala para o pai que ele foi morto. Ele
sai daquele local, é vendido como escravo, vai parar no Egito. Chegando lá, ele tem sonhos. E ele fala o que, gente? Ele prevê uma catástrofe que vai ter, que é a seca. E desvenda os sonhos do faraó e tal. E aí, no final das contas, o faraó vai e escolhe ele para ser o superintendente, para cuidar de todo o Egito, porque aconteceu o que ele falou. E como o Egito guardou muitas provisões, o Egito pôde se salvar e também salvar os outros. E ele lá, todo poderoso já, os irmãos dele mais o pai vêm para poder pegar provisões, porque estava todo mundo na seca. E aí eu estava assistindo, eu lembro que eu estava assistindo de madrugada, eu era bem novo. Falei, agora ele vai prender os irmãos, vai te chicotear, ele vai bater até. Porque a gente tem esse pensamento de retorno, de retrô. Eu pensei mesmo, eu falei, nossa, agora ele vai se vingar, mostrar que ele, sobressaiu. E na hora que ele vê os irmãos, o que ele faz? Ele os abraça. E fala assim, Deus, não sei se é com essas palavras, mas ele fala assim, que tudo tem uma providência divina. Se os irmãos dele naquele tempo não tivessem feito aquele ato, ele não teria sido vendido como escravo, não teria desvendado os sonhos, possivelmente todo mundo já estava morrendo de fome, porque não tinha feito provisões, guardado provisões. E ele manda chamar o pai, e por aí vai. Eu não lembro bem a história. Mas nós vamos vendo aqueles filhos dificultosos, os irmãos dele que vendeu ele como escravo, fizeram um ato ruim? Foi ruim. Mas ele puniu eles de imediato? A punição imediata? Não. E aí que nós vamos vendo, porque nós trabalhamos ainda a lei de talhão, que é olho por olho, dente por dente. A gente acha que uma pessoa que é mal para a gente aqui agora, ela tem que pagar agora. E isso pode vir em prestações ou nem vir, porque ela pode entender antes. Você pune uma criança por algo que ela já aprendeu? Não. E aí vem aquele ditado, se você, que é você, tem consciência disso, por que Deus teria uma consciência diferente conosco? Porque se nós já aprendemos a nossa lição, por que seria tão diferente assim? E aí vem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra passagem, que é um capítulo inteiro, eu tirei a passagem que eu achei mais importante. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei com vós mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, a amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. E ainda remata, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhes facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Nós vamos vendo que nós, como eles dizem aqui, um de nós dois é o culpado. Quando nós se depararmos com um filho dificultoso, a primeira coisa é abraçar. Assim, vem cá, meu filho. Se nós temos que passar por essas provas, um de nós dois é o culpado. E não escolher culpados também. Porque pode ser que o filho é dificultoso porque você fez muito mal para ele no passado. E ele não tem nenhuma disciplina porque ele não te respeita, porque ele não gosta mesmo. Algo interno diz isso.
Ele não sabe, mas ele não gosta. E pode ser também o inverso. Pode ser que, né, ele te causou muito desgosto, você tem uma resistência a ele e ele já cria uma ponte, uma dificuldade. E eu gostei muito de uma passagem que a Anete Guimarães contou, que uma criancinha de 4 anos não chamava a mãe de mãe. Acho que tinha menos de 4 anos, 3 anos, até já disponibilizamos aqui a palestra dela sobre esse tema. Depois eu coloco de novo lá no grupo. E a criança não chamava ela de mãe e não olhava para ela. E ela achava aquilo muito estranho, porque como que uma criança, né, 4 anos, o que ela fez de mal para a criança? Nada. A criança, né, mamou ali, está andando, está sendo cuidado. E a mãe chegou no Divaldo, que a Anete era, desde criança, ela é amiga lá do Divaldo, do pessoal lá na Bahia. Diz que a mãe chegou no Divaldo e ela é mãe dela. E disse que falou, Divaldo, eu queria ver o que eu fiz para ela, né, nas outras encarnações, para eu poder ir tentando corrigir. E aí o Divaldo olhou naquele jeito dele, né, e não viu nada. E é difícil para o Divaldo não ver nada. Ele falou assim, ó, minha amiga, volte na outra sessão que eu vou analisar o caso mais aprofundado com os espíritos, para ver, porque em princípio eu não estou vendo nada. Aí deu na próxima semana, a mãe voltou. Aí o Divaldo virou e falou assim, ó, eu analisei com os espíritos, não foi na outra encarnação, foi nessa. Você vai ter que procurar o que aconteceu. Aí a mãe falou, ó, Divaldo, mas como? Ué, tem 4 anos, 3 para 4 anos, não tem. Eu fiz nessa, não tem jeito. Falou, procure, minha filha, porque eu só sou mensageiro, a espiritualidade pediu só para te falar isso. E aí a mãe saiu meio atordoada e ficou pensando. Depois de uns dias, veio um estalo na cabeça dela e ela lembrou de algo. Quando ela estava na cama, que a enfermeira veio com ela, criancinha, bebê, e naquele tempo não olhava o sexo, né, antes, não estourava o balão, né, para ver se era azul ou verde. Esses dias que eu fiquei sabendo disso, que tem essa nova moda agora de, como é que é? Chá de revelação, né? É cheio de chá, né? Chá de fralda e tal. Eles têm que fazer um balanço. Depois tem o mêsversário, que cada mês você vai fazendo aniversário. É muita coisa assim, é interessante. E aí, na hora que ela veio trazer para ela, e falou assim, olha aqui, é uma menina. Ela falou assim, que pena. Só pensou. Que pena. E ali, ela não via que o espírito daquela criança não está no corpo, porque ainda o corpo não tem ligação total. É isso que a Anete explica nessa palestra, que eu achei fenomenal. Que ela fala assim, por que a criança ela não lembra de coisas muito quando é criança? Porque o espírito não está totalmente ligado. E ela explica nessa palestra por que tem crianças no mundo espiritual. Porque se a criança desencarna antes do 7, ela volta como adulto, porque ela está ainda sem uma ligação total. Se ela desencarna depois dos 6, 7 anos, 5, 6 anos, aí ela já ligou tanto ao corpo que ela pensa o corpo. E nesse momento que a mãe pensou assim, que pena, ela estava do lado, ali do lado. E ela olhou a mãe e falou o quê? Ela falou assim, se você me rejeita por eu vir mulher, eu também te rejeito. O espírito dela naquele momento. E as coisas foram passando, e aí a criança foi demonstrando o desafeto total pela mãe. E ela chegou no Divaldo, né? Correu, né? Ô Divaldo, será que foi isso? Aí ele falou, tem mais tendência a ser isso mesmo. Ah, mas como que eu faço? Porque ela é uma criança. Se eu chegar e explicar para ela, como que vai ser? Aí ele virou e falou assim, olha, na hora que ela dormir, ela vai entrar o quê? Ela vai desdobrar um pouco. Aí que é o momento certo para você conversar com ela. Espere ela dormir. Assim que ela dormir, você fica ali no quarto e vai pedindo desculpa para ela. Fala que você não tinha consciência
né? Ainda naquele momento. E assim sucedeu. Ela foi, sentou do lado da criança, várias noites. Depois, um belo dia, ela estava fazendo café. A criança entrou na cozinha pela primeira vez e falou: mamãe, eu quero isso. E ela chorou. E dali em diante ela foi, né, novamente unindo os laços. Olha que importante, que relato importante que a espiritualidade nos traz. Pela sensibilidade do Divaldo. E olha o tanto que é importante nós trabalharmos o espiritismo não como uma questão muito simplória, simples. Tudo é da outra vida. Não, tem coisas que é dessa vida. E aí o que é que nós temos que ver? Quando um filho é dificultoso, nós temos que pedir, para o Divaldo, gente? Não. Ela teve a oportunidade do Divaldo, nós temos outros, né? Tantos orientadores, mas é mais para a sua consciência, é mais para o seu anjo guardião, é mais interno, é entrar. E aí tem muita gente que não gosta de entrar muito, porque quando entra, vê uma bagunça. Então fala assim, não, peraí, se eu entrar aqui dentro aqui, vai ser muito difícil. E nós vemos isso, mas num limite assim de encarnação, que é muito, uma criança ela é muito moldável. Eu estou lendo um livro que eu gostei muito, chama Sapiens. Ainda estou lá no meio dele, que ele é bem grandinho, do Youssef Said Carrali, eu acho. Ele teve até no Brasil há pouco tempo. E é uma questão de evolução mesmo. E ele fala que pela evolução da mulher, que o parto é agora em pé, o feto nasce prematuro. É o único dos animais que nascem, não animais, né, mas assim, dos seres biológicos, que nascem prematuro, totalmente dependente. Você pode olhar um cavalinho, ele já sai ali, ele sai trotando, né, quase todos os outros animais, exceto um canguru que fica ali na bolsa, mas porque, né, quase todos eles nascem já sabendo fazer as coisas. O humano não. O humano, ele depende totalmente do outro. E aí a gente vai vendo que o que era para ser, e ele chega nessa conclusão, e eu gostei muito, porque ele fala o que era para ser algo que ia atrasar, serviu como evolução. Porque se você pega uma criança que ela ainda está, né, não totalmente, porque toda criança a gente sabe que vem com personalidades. Aí que vem a questão do espírito, né, que ela tem as personalidades. Você pega os gêmeos, não é a mesma coisa. Quem já conviveu com gêmeos sabe. Não é. Veio ali, parecia igual. Não é. Cada um tem uma personalidade. Mas é mais fácil de você fazer o quê? De você ir tentando moldar o que dá. Até onde dá. E nós vimos antes que as famílias, e ele trabalha também nesse sentido, e eu já jogo também para uma questão espiritual, antigamente você criava famílias com muitas crianças. Era 10, 6, era comum. Era 5, 3. Quando tinha 3, falava assim, não, mas você só tem 3. Aconteceu algum problema? Hoje em dia é o inverso. Viva assim, nossa, mas você tem 3? Tá doido? Tá doido. É o inverso. Antigamente o incomum era ter 3. Hoje em dia quem tem 3, o povo já fica meio assim, né? Nó, mas 3, né? Que susto é hoje, né? Aí, a gente vai vendo que as crianças foram fazendo o quê? Diminuindo. A quantidade de crianças. E a atenção voltou a ser o quê? A 2 crianças, uma atenção maior. Uma criança recebendo mais atenção é importante? Se você for analisar, né, num ponto de vista assim, evolutivo, se ela recebe mais atenção, ela vai ter mais a produzir. Mas aí que vem a dificuldade. O que seria essa atenção? Será que não está, né, colocando muita pompa? Ah, meu filho, qualquer coisinha. Ah, meu filho, parabéns, né? Você fez isso. Você arrumou só. Quando chegar no seu tempo, mano, tem que arrumar a cama. Mais do que seu dever, mais que a sua obrigação. E tudo era dever e obrigação. Agora hoje em dia assim, se você tirar boas notas, vou te dar, né, isso. Não, no nosso tempo era o quê? Se você não tirar boa nota, você vai apanhar.
Eu não estou falando que a questão do bater, isso que é complicado. Porque se nós formos olhar um filho dificultoso, talvez você bater nele, talvez não, quase que certamente. Se você for bater, muitas das vezes você tem que olhar, porque pode ser pior. Pode tirar ali raivas profundas e tudo. E eu gostei muito, eu até falei com o Fabio, meu sócio esses dias, ele contou que saindo da escola, ele estava com o menininho dele tem uns 3, 4 anos, né? Uns 3, 4 anos. E ele pediu uma pipoca. E ele não dá pipoca direto, dizer que só dá de vez em quando. Aí pegou e falou assim, o papai tem dinheiro, porque ele também ensina isso. Porque ele falou assim, eu não vou ensinar que ele vai poder ter tudo, que ele pode comprar. Não. Pegou assim, o papai tem umas moedinhas aqui, vai comprar uma pipoquinha para você. Aí foi lá e comprou pipoca. Chegando em casa, a irmãzinha dele queria a pipoca, também uma pipoca. Ele falou assim, pega uma pipoca e dá para sua irmã. Ele, não vou dar. Se fosse eu, né, eu pegava a pipoca, e você vai ficar sem pipoca, batia nele e entregava para a menina, né? Aí ele falou assim, não, eu vou tentar. Primeiro foi lá, você tem que, né, ajudar a sua irmã e tal, né? Foi lá e pegou 4 pipocas. Na hora que pegou 4 pipocas, ele deu bico. Você pegou minha pipoca e tal. Aí ele falou, pera aí. Voltou, você vai lá comer, então você vai ficar lá naquele canto de castigo. Aí foi lá e arrebentou uma bacia de pipoca para a menininha. A menina tem 1 ano, vocês acham que nem come pipoca direito. Arrebentou e colocou no colinho dela. Aí dizendo que a menina saiu lá do canto e tal, foi lá e ia pegar a pipoca. No que ia pegar, ele não, pipoca é de sua irmã. Você não quis dar um pouquinho para ela? Agora ela vai comer a bacia, você vai comer o seu saquinho de pipoca. Aí ele ficou assim e foi lá para o canto de novo. Aí ele passou um tempinho, chamou, pegou e falou assim, agora você vai lá na sua irmã e pede para ela uma pipoca, pede para ver se ela vai te dar. Aí disse que chegou, a irmãzinha foi, questão de menino, né? Pegou uma mãozadinha assim e deu. Aí ele pegou, riu, né? Achou bom. Você está vendo? Você tem que compartilhar as coisas com a sua irmã. Você vai de agora em diante compartilhar as coisas? Aí ele pegou, voou, não, aprendi, papai e tal. Aí nós vamos vendo, tem hora que o bater não é o principal, é a questão da dinâmica. E quando nós não tivermos essa dinâmica, o que nós temos que pedir? Orientação para equipes espirituais. Deus me inspire. O que eu devo fazer? O que eu devo trabalhar? E nós vamos vendo o que também? O Chico criança, ele já era um exemplo de quê, gente? Resignação. Quem viu o filme do Chico, a madrasta, a tia dele lá, sei lá o que é, furava ele com um garfo. E ele teve ódio da madrasta? Lá da madrasta, não, da que criava ele? A tia, né? Ele teve ódio da tia? Não. Ele entendia que ela era o quê? Perturbada por espíritos que, né, faziam ela fazer aquilo. E a primeira coisa é o que? É a oração. É levar o pensamento, porque na hora que nós vemos um filho dificultoso, nós temos que manter o que? Uma paz interior. Será que eu tenho domínio sobre os meus impulsos? Porque o primeiro impulso do Doug era catar esse saco de pipoca, bater até mesmo, acabou a pipoca e ninguém ia comer pipoca nem nada. Mas nós vamos vendo que Deus também planta em determinadas crianças as famílias. E aí nós vamos vendo que em todas as famílias é assim, talvez tenha uma mãe mais estourada e um pai mais calmo. Ou vem a figura de um avô. No meu caso, eu tive o meu avô como uma pessoa assim que eu queria ser tudo o que ele foi. Até botafoguense eu sou, porque eu queria ser igual ao meu avô. E o mais importante é que quando ele faleceu, minha avó chegou com uma caixinha de coisas e falou assim, Deus, é livros, e eu estou te dando os livros do seu avô, que eu acho que ele queria ficar. Se eu abrir, era tudo espírito. Eu falei, mas o vô não era católico? Ela falou assim, era, mas nos últimos tempos de vida dele, ele virou espírita. E ele estava seguindo, estudando, aí você vê o tanto de livro, uma caixa assim. Aí eu não joguei fora, porque era meu avô, mas eu guardei em cima escondido, no guarda-roupa, que eu não queria nem ver.
Uns 4 anos depois, eu pedi inspiração. Falei assim, nossa, você podia me ajudar, que eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu não queria incomodar os mortos, porque a gente tem essas coisas, né, no catolicismo, de não incomodar, você não pode ficar incomodando. E aí veio na minha mente, porque eu escuto até hoje, mas não vejo, graças a Deus. Quando chega tipo Augusto, ele dá um pouquinho de medo, não ver. E aí o que acontece? Você vê, Augusto? Você está nesse nível de ver? Ainda não, né? Mas já está vendo vulto, né? Então já está chegando. E aí eu peguei e escutei. Assim, ó, como se fosse do meu lado. Falou assim, eu deixei os meus livros para você. Pegue eles. E eu nem lembrava mais desses livros. Aí eu falei, nossa, é mesmo. Aí tive coragem, peguei os livros, abri. No que eu abri, o primeiro era o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu comecei a ler, eu começo a ler sempre do início, entendeu? Não é aleatório, né? Aí na hora que eu cheguei na parte Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã, eu falei assim, nossa, isso aqui faz sentido. E comecei a desenvolver. Por que eu estou dizendo isso também, gente? Não é só o filho dificultoso. Nós, numa cadeia, onde nós somos o quê? Ajudados e ao mesmo tempo nós estamos ajudando. É dando que recebemos. Então, numa escala humana, eu gosto de falar que a gente está desse jeito assim. Ó. Não está rasgado assim. Aí a gente está assim, aonde nós estamos segurando em pessoas que estão para nos apoiar em cima, e nos nossos pés estão outros se agarrando. E nós temos que pensar que nós sempre estamos nesse sentido do que? Os nossos filhos não é só os filhos, são todos. Nós temos uma relação de pessoas dificultosas. Ah, é o filho que é dificultoso. Não, o problema, vamos supor que é o cara dessa moto. Quando eu era mais novo eu andava de moto. Mas vamos supor o Dioguinho. Ah, o Diogo é problema da mãe dele. A gente não fala isso? Fala assim, não, fulano é problema da mãe dele. Por exemplo, seu filho, né? Fala assim, não, é problema de quem? Não é. E sempre é da mãe, né? Porque o filho não nunca é do pai. Nunca é. Nunca é do pai. Quando é problema, então... E olha que importante. O Espiritismo tem que trabalhar que os filhos dificultosos em si, nós temos o que hoje? Evangelizações. Aonde nós trabalhamos, a Ana Lúcia assumiu a evangelização, né? Do cearense, na época eu incentivei, todo mundo incentivou demais, porque é ali que é importante, porque o Espiritismo, ele é o que? A casa, ele é o alicerce, e a nossa missão como espíritas é o que? Espíritas, instruí-vos, ajudai-vos, porque não é só você que tem, amanhã ele vai entrar no que? Hoje ele já está entrando, e amanhã ele vai estar mais ainda inserido dentro da sociedade. E se nós não lhe ajudarmos, se nós não te ajudarmos, se nós não te ajudarmos, se nós não te ajudar, amanhã vai entrar quem que vai entrar na sociedade? Seres humanos ainda não preparados. Então, quando nós tratarmos, está na hora. Quando nós tratarmos sobre filhos dificultosos, não olhar também como um problema só dos pais. Ah, é só dos... Não. Vamos apoiar. Você está passando por uma dificuldade? Vamos sentar, vamos ver o que nós podemos te ajudar, né? Uma criança que vai mal na escola, tinha um amigo meu que ele era simplesmente, não vou falar palavrão, mas ele era difícil, ele não quietava hora nenhuma. Depois foi ver, ele tinha problema de visão. Ninguém sabia. E aí fez lá, colocou o óculos nele, por ele não enxergar o quadro, ele não estava nem com a escola, nem nada. Quando colocou o óculos, ele virou um menininho. Aí nós chamávamos ele de 4 anos. Aí ele não queria usar o óculos. Então, assim, foi uma dificuldade. Porque a criança é difícil, mas ela passa por outras dificuldades também que nós não sabemos. E o importante é o quê? Se nós tivermos filhos dificultosos, é sentarmos e conversarmos com eles. E muitas vezes nós vamos ter que conversar como, Márcia? Como nós vamos ter que conversar? Com paciência. Né? Com paciência. Olha a cara dela, ela tá com aquela cara assim, eu vou lá. A gente tenta você. E eu sei que você. E olha, eu vou analisar, eu falo assim, não vou analisar. Eu pondero sempre que a Márcia é uma excelente mãe. Eu olho a relação dela com a Marcela
e vejo até você, por exemplo, na preocupação com seu filho, eu ainda não conheço, mas se vocês estão aqui, vocês estão buscando o quê? O melhor. Vocês estão buscando o quê? Que elas sejam moldadas, né? Você também é esposa do Zé Geraldo, né? Ah, agora que eu conheci. E aí o que acontece? Nós temos que ver dentro da família espírita. E nosso tempo terminou. Queria agradecer a todos. Vamos, antes de passar para o Pastor Augusto vai dar os avisos, mas vamos pedir que a espiritualidade abençoe cada família, para que nós possamos hoje sair com as mãos cheias para casa, levando a cada um as bênçãos que aqui hoje essa energia fluídica nos blindou com todo o seu amor. E é somente o Cristo, aquele do alto de uma cruz, que virou para o Pai e falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E nós também temos que dizer isso para os nossos filhos e as nossas crianças: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque numa escala, todos nós já fomos crianças, e nós, numa escala espiritual, ainda somos crianças, e temos que ter muita paciência, porque da mesma forma que nós temos paciência, amor e benevolência pelos nossos filhos e pelos nossos irmãos, a espiritualidade maior tem de nós. Que assim seja.